A gordura visceral é a gordura mais perigosa para o corpo, sob o ponto de vista de aumentar a vulnerabilidade do nosso organismo de desenvolver patologias crônicas, doenças crônicas não transmissíveis, como a dislipidemia, a diabetes, a hipertensão e até o câncer. Então, isso é porque altera-se o pH, o pH no nosso organismo, e naquela região você cria um processo inflamatório, você aumenta ali enzimas inflamatórias que vão submetendo o seu organismo com o tempo a maior estresse, a maior carga alostática e, por consequência, na reação, um desequilíbrio metabólico que vai gerar essas doenças. Então, essa gordura, ela tem a consequência, agora já falando das consequências, mais graves do que a gente imagina. Ela deixa a gente vulnerável a aumentar o colesterol, triglicérides, a desenvolver doenças coronarianas, e isso tudo vai gerando ali uma perda da nossa qualidade de vida e da expectativa de viver com saúde lá na frente. Quanto mais tempo, a tendência é agravar esses sintomas e esses sinais. Então, não é uma gordura que a gente pode pensar só do ponto de vista estético. Ela pode incomodar mais esteticamente, mas o fato é que ela expõe mais a gente a riscos de doenças. E mais uma consequência importante, é quando eu tenho um aumento da minha barriga, existe uma mecânica, por exemplo, a nossa coluna vertebral, nosso eixo, oi Bel, bom dia, o nosso eixo da coluna vertebral, ele sofre uma compressão diária em relação à força da gravidade, quando estamos em pé, quando estamos sentados, enfim. E conforme a minha barriga aumenta, a minha mecânica muda, ou seja, a distância entre a minha coluna, o meu eixo, que a gente considera isso um ponto fixo, e o braço de resistência, que é aquela alavanca que forma até o eixo, o centro de massa do corpo, aumenta com um abdômen maior. É por isso que a grávida, de uma hora para outra, ela pode começar a sentir dor na lombar, porque o eixo dela mudou, o centro de massa do corpo dela foi projetado mais para frente. Com isso, ocorreu um braço maior, mecânico, um braço maior de alavanca, causando uma compressão maior entre os discos vertebrais, entre as vértebras. Isso acontece com quem tem a barriga para frente, porque eu também vou fazer uma alteração mecânica sobrecarregando a minha coluna. Então, a partir daí, eu posso ter consequências de dores na coluna, de lesões ali, patologias, como protusão discal, escorregamento de vértebra, artroses, porque eu vou diminuindo os espaços por causa desse achatamento, dessa compressão. Várias coisas podem acontecer por eu ter mais barriga. E, além disso, com mais peso corporal, os meus joelhos também vão sofrer mais, o meu quadril vai sofrer mais, e tudo isso vai ser negativo para um processo saudável de envelhecimento. Então, credo. Não quero ficar com barriga, porque além de ser ruim para a estética, faz tudo esse mal para a minha saúde, me expõe a doenças terríveis e ainda pode me causar lesões articulares. Sim. Então, o que eu preciso fazer para prevenir? Primeiro é atacar a causa central. Qual é a causa central da barriga? Vai, alguém escreve aí, por favor. Alguém escreve, hoje é domingo, nós estamos aí preparando o nosso almoço. O que é a causa central da barriga? Alguém, vou ter que esperar o delay aqui. Enquanto eu espero o delay, eu vou tomar minha fibra sem açúcar. Aí, Lídia, matou. Todo mundo sabe, né? Mas a Lídia foi a primeira a escrever. Alimentação. Então, assim, basicamente é alimentação. E nós também somos convidados aí por uma indústria de alimentos que é poderosíssima no mundo inteiro, que vai nos convidando a fazer os combos cada vez mais calóricos, cada vez maiores, a pipoca, aquela coisa gigante quando a gente ia ao cinema, aquele copão de refrigerante, as bebidas adoçadas, a gente acostuma a adoçar o paladar da criança desde cedo. Então, a gente café sem açúcar não dá para tomar, chá sem açúcar não dá para tomar, o suco sem açúcar não dá, só água sem graça. Sabe esses conceitos que a gente vai se expondo e expondo à nossa família, e a gente acaba deixando e não para revisar isso durante a vida.
a gente acaba falando, ainda mais quanto mais idade, mais difícil mudar os hábitos. Outro dia eu estava vendo a live de um nutrólogo e ele falou, quanto mais idoso o paciente dele, mais ele sabe que ele vai ter que apelar para remédio, para isso, para aquilo, porque reconstruir os hábitos alimentares nessa idade é muito difícil. Por quê? Os hábitos já são muito antigos, já estão muito enraizados, o cérebro já está muito acostumado com aquilo. E é preciso de muita força de vontade para você fazer uma alteração. Porém, é possível sim alterar. E eu tenho certeza que se as pessoas tivessem certeza absoluta que aquilo traria resultado, elas mudariam. O problema é que a alimentação, do mesmo jeito que ela leva anos para gerar aquela barriga indesejável, por mais que você diga, nossa, esse ano eu engordei, ou esse final de semana engordei 2 quilos, você acha que é um processo rápido? Mas não foi sempre assim. Você, para ser uma criança obesa, você passou por um processo, para ser um adolescente obeso, passou por um processo longo, e a mesma coisa acontece para a gente voltar ao peso ideal, para a gente voltar a um peso mais saudável e diminuir a barriga. Então, isso é uma coisa que acontece por efeito cumulativo desse hábito que você vai estabelecer. Então, você tem que entender, conhecer e ganhar informação para ter consciência de que o caminho é esse ou não é esse. Não adianta falar, ai, não adianta nada que eu vou comer, passei uma semana comendo arroz integral, ou comendo legumes e comendo carnes magras, isso e não emagreci nada. Então, assim, você entenda que o seu metabolismo hoje, ele funciona com base nessa construção de décadas da sua vida. E que não vai ser do dia para a noite que você vai transformar. Mas é necessário que você mude o caminho. Porque tanto o caminho da má alimentação, da alimentação desequilibrada, quanto o caminho da boa alimentação vai trazer uma consequência a longo prazo. Só que a consequência a longo prazo do caminho errado são doenças que vão interromper a sua vida precocemente, fatalmente. E o caminho da boa alimentação, lá na frente, vai surtir um efeito positivo. E o que tem de bom é que ele já surte um efeito positivo de maneira até rápida, quando você se sente bem, quando você sente mais leveza, mais disposição. Afinal, uma alimentação errada, ela não te dá energia, ela vai te dar preguiça, ela vai te deixar lenta, ela vai te deixar, sabe aquela pessoa que parece que está pesada? E a pessoa que se alimenta melhor vai ter uma digestão mais facilitada, vai ter o intestino funcionando melhor. Com o intestino funcionando melhor, a gente também tem mais bom humor, porque o intestino é um órgão extremamente neurológico, né, extremamente sensitivo, e tem ali a produção de importantes neurotransmissores, a absorção de vitaminas, de tudo que a gente precisa está no intestino. Então, o intestino, uma alimentação mais saudável impacta no intestino. O intestino mais saudável diminui o volume abdominal, para quem não sabe.